Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Hoje nós vamos aqui fazer um estudo sobre se Deus é bom, por que existe o mal, ou por que Deus fez o mal. Eu começo com a parte Isaías, né? Onde que ele fala, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Bom, eu acho que uma das maiores perguntas para quem é religioso, ou principalmente para aqueles que estão revoltados com a religião, né, é justamente isso, esse questionamento. Não faz sentido um Deus se dizer bom, né, e ter tanta desgraça no mundo, ter guerras, ter mortes, ter todo tipo de mal, fome, crianças morrendo, né? Eu ouço muito esse tipo de argumento a respeito sobre as coisas ruins que acontecem no mundo. Mas antes de nós entendermos por que Deus, como está escrito em Isaías, ele criou o mal e por que esse mal ele é algo necessário, nós temos que voltar lá para Bereshit, para Gênesis, né? E entender algumas coisinhas básicas. Por exemplo, nós estamos aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, vocês podem confirmar, eu marquei aqui para vocês, tá? E aqui está o seguinte, na tradução de você está, e disse Deus, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre a terra do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E circulei aqui a palavra Adão, que é traduzido como homem. Porém, gente, é errado você que é cristão, ou você que é ateu, mas é ateu porque você entende Deus no conceito cristão, você dizer que Adão, ou Adão, significa um homem, um ser. Na verdade, a palavra Adão é o nome hebraico que se dá para a humanidade, toda a humanidade, homens e mulheres. Então aqui, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Primeiro aqui, Deus está criando a alma da humanidade, tá? Por isso disse Deus está criando a alma da humanidade. E essa alma é chamada de humanidade, né? Adão. Aqui você pode até notar que está no plural, tá? Beleza. Eu pus aqui, ó, Adão, homem, humanidade. A palavra Adão, ou Adão no português, né? Que Adão é chamado Adão, né? Na tradução. Tem um significado de humanidade. Pois Ish, a palavra para homem, como um ser, como eu, você, é Ish. E a palavra correta para um indivíduo masculino e Ishar, um indivíduo feminino, tá bom? Então a palavra aqui, Adão, se refere a todo o ser humano. E é muito importante nós começarmos aqui. Então é muito importante citar que o homem foi criado à imagem de Hashem, e para que domine, né? Tá falando que domine os peixes, que é uma referência do que seria o domínio. Então aqui bora entender. Diz o Midrash, né, que Deus, quando criou o homem, lá Adão, esse ser, a humanidade, estava junto em um corpo chamado, né, Adon Shiron, e esse ser, ele tinha os dois sexos, né? Dentro de um só, porque nós estamos falando de humanidade. Então, quando você fala assim, a humanidade está destruindo a Terra, você não está falando, o homem e as mulheres estão destruindo a Terra. Quando você fala a humanidade, você já está incluindo homem e mulher. Por isso que eu fiz esse gráfico aqui, para vocês entenderem. Então, Gênesis, no capítulo 1, 26, ele está se referindo aqui, estava todos juntos. Então, até coloquei aqui o ser humano, a cabeça, uma metade era feminino, ou metade masculino, porém estavam todos juntos. E aonde que se tira isso? Os sábios no Talmud Eruvin, na folha 18a, está escrito o seguinte: Eva era originalmente um rosto ao lado de Adão. E é compreensível que está escrito: então formou o Senhor Deus, vai e ser, ou seja, o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vai e ser, observa, por que eu estou lendo vai e ser? Tem dois Y aqui, que na verdade significa dois Iud.
tá? Duas letras do alfabeto hebraico. É escrito com um iud duplo ou dois iud, né? Um para Adão e outro para Eva, ou seja, tem dois iud simbolizando que no mesmo ser estavam os dois sexos, masculino e feminino, macho e fêmea. Ele os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem. Observa, está dizendo aqui, tá vendo o que a Torá fala? Que Deus criou macho e fêmea, e os dois, o macho e a fêmea, foi chamado de homem, ou seja, humanidade. Humanidade. Eu pus homem aqui para facilitar para vocês, mas o correto é o humanidade. No dia em que existiram, criou, como está em Gênesis, capítulo 5, 2, tá? Vou voltar aqui. O que indica que desde o início da sua criação, ele formou duas faces, uma para o homem e outra para a mulher. Talmud, Eruvim 18a. Então aqui está Deus, em Gênesis capítulo 1, Deus criou a humanidade. Essa humanidade ainda estava juntinha, tá? E essa humanidade tinha os dois sexos, Ish e Ishá, certo? Depois, no Gênesis capítulo 1, versículo 27, olha o que acontece. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, aqui Deus pega essa alma e divide. Ele corta, literalmente, ele está cortando um pedaço, ele chamou Ish, tá? Homem, e o outro pedaço ele chamou mulher, tá? Ishá, o Ish, Ishá, tá bom? Então, aqui Deus pega aquela mesma alma e agora divide. E é muito interessante ter essa lógica, porque logo na frente, Deus vai falar o seguinte: e o homem pegará a sua esposa, ambos juntarão e serão ambos uma só carne, ou seja, quando o homem encontra a sua esposa encontra o seu esposo, volta a esse nível aqui, o nível de uma só carne. E por que é importante entender? Por que a Torá diz uma só carne? Porque a união do homem e da mulher, ou seja, do marido ou mulher, do namorado, seja lá a expressão que você quer usar, que gera o quê? Um filho. Então, uma só carne significa gera o filho. Então, o seu filho, ele é você e sua esposa unidos juntamente de novo como era no Éden. Ou seja, o Talmud diz que um homem não pode ser considerado homem se ele não tiver um esposo, ou a mulher não pode ser considerada uma mulher se ela não tiver o seu esposo. Ou seja, o homem sozinho, ele não é completo. Uma mulher sozinha não é completa. É isso que está querendo significar. Então, preste atenção. Essas almas que foram divididas, né? E essas almas, elas ganharam um corpo, como está no Gênesis capítulo 2. Lembrando que lá em Gênesis 1, Deus pega a humanidade, corta e faz Ish, o lado masculino, e o outro lado feminino. Ele repete isso em Gênesis 2. Quando a Torá fala que Deus tirou a costela de Adão e para criar Eva, né, Rava. Mas na verdade o que Deus está fazendo é repetindo o que aconteceu lá em Gênesis 1, quando Deus criou a alma, cortou e fez um macho e fêmea. Agora em Gênesis 2, o Eterno, bendito seja ele, cria o corpo para essas almas. E como ele corta lá e fala Ish, ou seja, o masculino primeiro, depois a mulher, ele faz a mesma coisa. Pega primeiro o corpo masculino e depois feminino e ambos juntos. E por que fala que foi tirado da costela de Adão? Para que mais tarde o homem não possa dizer que a mulher não faz parte dele e a mulher não pode dizer que não faz parte dele. Por isso que o Talmud também fala que aquele que maltrata a sua esposa é como se ele maltratasse ele mesmo. Tá. É muito interessante nós chegar aqui nessa figurinha aqui, eu pus de propósito, que agora nós vamos chegar no conceito de mal. Bom, a Torá diz que depois que o ser humano, né, cai, experimenta do conceito do bem e do mal, né, vou voltar aqui, abertos os olhos das pessoas, da humanidade, ou seja, quando o homem e mais a mulher come do fruto do conhecimento do bem e do mal,
essa alma que até então era perfeita, ela é despedaçada. Por isso que eu usei essa figura aqui de um quebra-cabeça. Observe que está um homem de um lado, a mulher de outro, e o quebra-cabeça sendo espedaçado. Porque foi justamente isso que aconteceu quando nós escolhemos começar a criação com conhecimento do bem e do mal. E por que essa alma foi despedaçada? Primeiro vamos entender, cada pedaço desse, gente, é uma alma que já morreu, nós agora e os que ainda vão nascer. O que eu estou tentando explicar aqui para vocês? É que quando nós estávamos no Éden, na verdade, Torá, por que eu comecei falando que Adão significa humanidade? Porque a verdade é que lá não estava um homem e uma mulher, mas estava toda a humanidade, ou seja, estavam os que morreram, eu e vocês que estão assistindo, e os que ainda vão nascer. Por isso que a palavra lá é Adão, humanidade, ou seja, Deus chamou nós, inclusive você que está assistindo, e falou, olha, se vocês não quiserem escolher continuar, porque todo jeito a nossa missão é cuidar dessa realidade, da realidade da criação, é cuidar e desenvolver, melhorar ainda mais a criação. É para isso que nós fomos criados. Por isso que em Gênesis 2 fala assim, não havia homem para lavrar a terra. Isso é uma linguagem figurativa, dizendo que não havia homem para melhorar a terra, que é o desejo de Hashem. Tá? É o desejo de Deus. Porém, nós tínhamos duas escolhas. Nós poderíamos escolher desenvolver, melhorar a nossa realidade na inocência ou através do conhecimento do bem e do mal. E qual é a diferença? Diz o Zohar que uma das maiores maldições do homem, que foi comer o fruto, se tornou uma das maiores bênçãos. Por que o Zohar fala isso? Você sabia que no Éden, apesar de ser tudo maravilhoso, nós não tínhamos a noção de sabor? Nós não tínhamos a noção, por exemplo, hoje quando um homem e uma mulher tem copula, né, tem relações, além de nós cumprirmos o preceito da Torá, que é crescer e multiplicar, seja fértil, né, gerar filhos, nós agora também sentimos prazer. Então não é algo mecânico. Nós também envolvemos o prazer. Diz, dentro desse conceito do Zohar, é que antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, antes nós decidimos escolher pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, nós só íamos copular igual animal, sem prazer algum. Era só para ter filhos. E por isso que a Nahash, a serpente, conseguiu convencer-nos. Porque ela falou assim, tá vendo tudo que você está vendo? Você não entende. Mas se você escolher que é começar pelo o conhecimento do bem e do mal, além de você fazer o que você foi ordenado fazer, você ainda vai entender, você vai sentir o prazer ou desprazer de cada situação, tá bom? Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Quando nós fizemos isso, nossas almas se espedaçaram. Então, teve almas que estavam conectadas com a cabeça, outras almas estavam conectadas com o nariz, com a boca, com o queixo, com os olhos, com a mão, com a boca. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando essa alma inicial foi despedaçada em pequenos pedaços, que somos nós hoje, cada alma dessa venda que usa, olha esse quebra-cabeça. Cada quebra-cabeça ele tem uma deformidade. Essa deformidade, nós chamamos de Yetzer-Hará, que é aquele desejo de errar. Aquela coisa ruim que todo mundo tem, mas é tão íntima que a gente não conta para ninguém. Todo ser humano tem, diz a Torá, né? E esse é um defeito, tá? E também, cada defeito está conectado, presta atenção, com a ação de Rava, ou seja, tem aqueles que gostam de roubar, foram as almas que estavam conectadas com a mão de Eva, quando pegou o fruto. Tem aqueles que gostam de só ver o lado ruim das coisas, ter olho grande, são as almas que estavam conectadas com o olho. Quando ela olhou, quando a Torá fala, e ela viu
o fruto e viu que era boa, que era bom. E tem aquelas outras almas que inventam fofoca, que usam a boca para trazer o mal, né? Acusa pessoas inocentes. São aquelas almas que estavam na parte da boca, quando conversou com a Nahash, com a serpente. E assim por diante. Eu acho que vocês já entenderam a lógica da coisa. E é por isso que cada ser humano nasceu com um defeito. E por que é importante entender isso? Porque foi pelo o fato de nós escolhermos começar a criação através desse conhecimento, e cada um de nós passamos agora a ter um defeito da alma, Deus agora cria uma realidade chamada Malhut, que agora nós chegamos. A prova da Torá está aqui, ó. Para Adão ele diz: por que você fez como sua esposa? Disse e comeu da árvore sobre o qual te ordenei. Você não comerá dela. Maldita seja a terra por sua causa. Ou seja, maldito seja a terra por causa da sua causa. Significa que a partir de agora, nós com esse defeito, vamos ter que viver num lugar abaixo de todos os níveis que nós vamos chegar até agora. Urashi explica, o que significa maldito seja o terreno para a tua mesa, ou maldito, né, a terra de sua casa. Produzirá para você objetos amaldiçoados como moscas, ou seja, pulgas e formigas. Pode ser comparado ao caso de alguém que se torna depravado e as pessoas amaldiçoam os seios em que foi amamentado. Olha bem o que acontece. Depois dessa escolha, nós caímos num nível espiritual e intelectual tão baixo que agora nós começamos a pegar toda a criação que estava bela, bonita, para funcionar perfeitamente e começamos a perverter. Eu vou dar uns exemplos simples aqui para vocês. O rio, Deus criou o rio lindo, nós vamos lá e o que? Poluímos. Lá na frente esse rio poluído vai ser bebido por alguma pessoa que naturalmente vai adquirir uma doença e vai morrer. Então todas as pessoas no conceito cabalístico, no conceito de Torá, que poluiu o rio, mesmo não sabendo, é acusado no céu por assassinato, porque lá na frente o inocente vai precisar daquela água, vai beber aquela água e vai morrer por causa de uma pessoa que poluiu aqui. Entende? Eu peço que vocês prestem atenção com muito carinho a essa linha de raciocínio. Senão vocês não vão entender a Torá, tá bom? O Sforno, que é também um comentarista muito conhecido, ele fala o seguinte: rebelando-se assim e causando a si mesmo a morte. Ou seja, por isso que Deus fala assim, se comer do fruto, certamente morrerá. Ele está falando assim, olha, se vocês escolherem começar a criação através do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Vocês vão se perverter, vocês vão ter mais prazer no mal, não vão assumir que são maus, vocês vão sempre procurar um culpado para isso, e vocês vão trazer um desequilíbrio da vida tão grande que naturalmente vocês morrerão. Então a morte é uma consequência humana. Então quando a pessoa fala assim, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que diz ser bom, e as crianças na África morrem? Dentro de um conceito oral, a primeira pergunta é a seguinte: antes de você estar acusando Deus, o que você está fazendo para melhorar o mundo? Você ficar falando mal de Deus, você está melhorando o mundo? Não. Esse mundo foi feito para nós, está muito escrito na Torá, que Deus colocou o homem para lavar a terra. Ou seja, apesar de Deus estar permitindo nós experimentarmos do nosso próprio veneno, vira e mexe, ele ainda interfere na criação para a coisa não piorar e nos ajudar ainda mais. Então, prossegue aqui o Sforno, conforme foi avisado, porque você ouviu e aceitou o argumento de pensar em Deus como imperfeito. A terra não continuará a colocar seu potencial à sua disposição sem que você tenha que se esforçar muito. Além disso, também porque você se rebelou e violou o meu comando. Muita gente, quando lê isso aqui, fala, que Deus perverso, ele é autoritário. Não, gente, quando Deus fala assim, o meu comando, não é que Deus não precisa de nada de você, não precisa de sua oração, não precisa de nada. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu que criei você, eu que criei, inclusive, a sua rebeldia. Até a forma de você ir contra mim, foi eu que botei isso em você.
Mas eu também botei isso para que você se evolua, se você questione. Só que o problema é o seguinte, eu criei regras, que se forem violadas essas regras, quem vai sofrer é você. Então, por exemplo, Deus criou a gravidade. Ela nos ajuda muito. Mas se você chega num prédio de 10 andares e pula por ignorância, o que vai acontecer? Você vai morrer. E por que você vai morrer? Porque Deus criou a gravidade. A gravidade ela vai obedecer o que ela foi feita para fazer, que é puxar. Agora cabe a você usar essa força para o bem ou para o mal. Aí você usa para o mal e você culpa Deus, sendo que Deus já te falou que se você pular de um lugar alto, você morre. Entende como é que é? Então, prosseguindo, né? O Imbe Ezra, ele explica o que significa os seus olhos foram abertos, né? A escritura fala aqui com referência à inteligência, o olho da mente, gente. Ele está falando, não é o olho literal, não. E não com referência à visão real. Afinal, o versículo prova isso, pois afirma, e eles sabem que estão nus. Até o cego sabe quando está nu. Então não está se referindo ao olho, o olho mesmo. Tá? É uma alegoria. O que então significa, e ele sabia que estava nu, estava perguntando, o que significa ele sabia que estava nu? Uma carga havia sido confiada a eles, e eles agora sabiam que havia se despojado dela, ou seja, Deus tinha mostrado para eles o quão bom seria se eles não tivessem experimentado o bem e do mal, mas eles preferiram, agora eles assustaram com a tarefa, entendeu? É isso que significa. Aí vai falar aqui sobre as folhas de figo, vai explicar um pouquinho sobre qual foi o fruto, né? Tem vários, né? Eu coloquei isso aqui só para informação. Alguns comentaristas dizem que foi a uva, outros dizem que foi o figo. O Esforno diz aqui que foi o figo e fala que não cita figo na Torá porque Deus não gosta de envergonhar a sua criação, tá bom? Então, voltando aqui, pegar a árvore da vida. Então, presta atenção. Essa aqui, parte de baixo, Malachut, não era para existir. Não era para existir. Entendeu? Existem os 6 estágios, significando os 7 dias da criação. Esse 8º estágio, que é Malachut, tá? É o estágio imperfeito. Isso aqui é a consequência humana. Então, cada parte aqui embaixo é um nível, que é a parte Keter, é a parte mais evoluída de todos. Nós fomos criados aqui, só ia subindo até chegar em Keter. Só que quando nós estava aqui só, escolhemos, ao invés de nós subirmos até Keter, nós caímos, criamos essa realidade chamada Malchut. Então, por isso que eu coloquei essa setinha, porque tudo que desce aqui, Malchut, tá vendo aqui, precisa ganhar um corpo físico, um corpo de engano. Então, por que um corpo de engano? Porque tudo que é visto nessa realidade nossa, que nós chamamos de vida, ela é distorcida, como está aqui nessa alegoria da árvore. Observe aqui eu coloquei uma árvore, que é a parte de cima, que é a correta, embaixo com defeitos, não está vendo os frutos. Por quê? Diz os sábios que depois que nós escolhemos começar a criação com conhecimento do bem e do mal, nós somos cegos pela a nossa arrogância, a nossa ignorância. Então agora nós começamos a criar uma situação negativa que os nossos descendentes, infelizmente, já nascem numa situação negativa. Então, por que existe, por exemplo, a fome da África? Então, por exemplo, por que a África é pobre? A África é pobre por causa de Deus? Não, é por causa do homem. Lá tem governos corruptos. Ah, tem governo, tem. Mas o que a população faz para melhorar o governo? Vamos nos Estados Unidos, vamos nesses países aí que é considerado primeiro mundo. Também tiveram sua corrupção no começo, mas eles lutaram dentro da realidade deles, trazer uma sociedade mais justa e conseguiram. O problema é que nós, muitas vezes, isso está no livro de Jó, tem uma parte muito interessante no livro de Jó que fala o seguinte, que Jó, com medo dos seus filhos estar pecando, ele já oferecia sacrifício para pedir perdão para os filhos deles, mas mesmo assim os filhos deles morreram. O que significa? Que Jó, ele era justo, se desviava do mal, mas ele não era um bom pai, ou seja, ele não criou uma situação onde que os filhos pudessem crescer dentro de uma moral lógica.
Tudo bem, só que os filhos, quando cresceram, eles tiveram conhecimento de pessoas justas, mas eles preferiram não se espelhar nessas pessoas justas e continuar com o mal. E por isso que existe o mal no mundo. Existe o mal do mundo porque nós insistimos em criar situações através da corrupção, através do ego, através da ignorância. Nós preferimos culpar o próximo, igual fez Adão e Eva. Por que você comeu? Ah, a mulher que tu me deu. Ah, mas foi a serpente. Ah, mas foi isso. Mas nenhum assumiu. Nós repetimos o erro de Adão e Eva até hoje. Então, antes de se pensar por que Deus permite tanto mal, primeiro, você tem que entender, e isso é dentro da ótica da Torá, você não é obrigado a acreditar nisso, mas você tem que entender o seguinte, cada alma ela precisa vir nesse mundo, ela vem com defeito, e a missão nossa é o quê? É corrigir esse defeito e contribuir para os nossos irmãos, para que eles também tenham condições de corrigir os seus defeitos. Por isso que fala, amar teu próximo a ti mesmo, tá? Então, quando nós nascemos, por exemplo, o que é que diz a Kabbalah? Por que pessoas nascem em países, por exemplo, totalmente pobres? Porque talvez se aquela alma não sofresse tanto com aquele sofrimento lá, ela poderia ser uma pessoa altamente perversa. Talvez se uma pessoa não sofresse, por exemplo, eu sei que parece ser estranho, gente, é esquisito, mas é a realidade. Inclusive, isso está no campo da psicologia. Talvez se você que está vendo o meu vídeo for honesto também com você, e se você começar a ser honesto, parar de chorar, que as pessoas me falam mal de mim, que as pessoas me maltratam, parar de se vitimizar e você começar a parar para pensar, rapaz, talvez se eu não tivesse sofrendo igual eu tô, talvez eu seria mais mal do que essas pessoas que me fazem mal. O que é que isso? Por isso que o sábio diz que não existe o mal. O mal nada mais é do que a consequência de nossos atos errados, tá? É a consequência. Então, será uma consequência que faz com que nós experimentamos o amargo desse mal, e esse mal foi criado com o intuito de nós revermos nossa forma de viver, revermos a forma que nós olhamos nosso próximo e o mundo, para que nós possamos, dentro de sentir, por exemplo, se você sente dor, se alguém te faz sofrer, a ideia do mal é o seguinte, eu vou fazer fulano sofrer, mas não é para você depois fazer uma pessoa sofrer. É para que você raciocine falando, como eu sofri, eu não quero que o meu próximo sofra. Então, uma coisa muito interessante do Paulo Freire, né? Ele fala o seguinte, quando o oprimido fica no lugar do opressor, ele se torna tanto opressor quando era oprimido. Então, observe, quando a pessoa está sofrendo e a maioria são assim, quando a pessoa está sofrendo e ela consegue sair de sofrimento e ganha um status, ao invés de ela usar toda aquela experiência que ela teve de sofrimento e usar aquilo para melhorar as condições, criar condições para que menos pessoas sofram, não, ela se torna ainda mais arrogante e mais perversa, ao nível até de diminuir teu próximo. Então, gente, o mal é uma energia criada por Deus, que tem como intuito você sentir esse sofrimento, refletir nisso e lutar com todas as suas forças para você criar uma situação e trazer luz, ou seja, você tentar melhorar o mundo da melhor forma possível. E quando a Torá fala o mundo, talvez a sua casa, seu vizinho, a sua vizinhança, na sua escola, você, através de atitudes corretas, procurar contribuir, fazer com que mais pessoas raciocinem, ao ponto de cada um se autoeducar moralmente e assim ir eliminando o mal no mundo. Por que eliminando? Porque geralmente essas pessoas, um dia elas podem ser um político, pode ser um policial, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, ou seja, então ela vai ser um bom político, um bom médico, um bom policial, um bom engenheiro. Então, um bom engenheiro não vai fazer um prédio para cair e matar pessoas, como nós vemos aqui no Brasil e em vários outros lugares. Um biomédico jamais vai tratar com indiferença, vai ter humanidade e vai se esforçar para salvar uma vida. Um bom policial vai cumprir a lei, mas jamais vai humilhar uma pessoa que não entende? Então é isso, o mal é uma energia necessária dentro da nossa realidade, que faz com que nós experimentamos o amargo da vida e que nós refletimos
através desse sofrimento, desse amargo, para que nós possamos, através dessa experiência, contribuir para o mundo, criar uma situação de paz no mundo e procurar conscientizar o máximo de pessoas. E quando nós fazemos isso dentro da lei da Torá, nós voltamos no Éden, no Gênesis capítulo 2, ao nível que fala: e o homem lavrará a terra. Aí sim, Machia vai vir, aí sim a paz vai retornar. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Baruch Hashem, se inscreva no canal, compartilha, gente, ajuda o canal a crescer, por gentileza. Compartilhe, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí. Conheça meus livros que estão à venda no Clube dos Autores, tá? Eu tenho lá o Zorro, algumas porções do Zorro, Talmud Berahot, a primeira parte, tem muita coisa bacana lá. Um abraço a todos, Lehi Traot, e até o próximo vídeo. Shalom.